E aí, pessoal, professor Matheus aqui, tudo bem? Queria dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês e que logo, logo, tudo isso vai passar e a gente vai conseguir voltar para o nosso convívio, tá bom? Queria pedir que vocês mantivessem, né, uma rotina de estudos, me comunicassem em caso de dúvida, podem me chamar no e-mail, podem me chamar lá no meu Instagram, que o mais breve possível eu estou respondendo vocês, ok? Então vamos dar continuidade à nossa aula. Tá, hoje nós vamos falar sobre sociedades industriais e o socialismo, ah, dando continuidade ao nosso conteúdo. Então, no final do feudalismo, houve um movimento social que iniciou uma nova força produtiva. O sistema capitalista, resultado do crescimento das cidades e do desenvolvimento do comércio, com isso surgiu uma nova classe de trabalhadores, agora livres e assalariados, o proletariado. O início da Revolução Industrial trouxe progresso à Europa no século XIX, mas também resultou na ocorrência de dificuldades com o crescimento das cidades. As condições do trabalho eram péssimas e a vida dos trabalhadores se tornavam cada vez mais difíceis. Então, o que acontece? Se vocês observarem aí nessas imagens, né, aqui a gente tem, né, o retrato de um feudo e aqui já uma imagem de um fundo de fábrica. Bom, quando a gente fala de feudalismo, a gente está falando num sistema que funciona basicamente onde as forças produtivas, onde o sustento humano está baseado na terra. Então as pessoas produziam de forma agrícola, viviam em alguns lugares de artesanato. Depois que a Europa passa pelo processo de renascimento dos burgos, o que vai acontecer? Uma classe chamada burguesa vai começar a ganhar muita força dentro das guildas, que eram grandes oficinas de artesanato. Vai surgir o que nós chamamos de disciplina fabril, que seria o quê? A padronização das forças produtivas, até chegar ao ponto que vai surgir as indústrias, né? Então, as indústrias que nós conhecemos como Revolução Industrial, o que acontece? Ela é um processo de transformação profunda nos processos produtivos. Tá? E aí vai se mudar também a organização social e vai surgir novos problemas. Por exemplo, a Inglaterra ela vai sofrer com a grande mão de obra disponível, né? E com isso vai baratear o custo de vida. Então isso vai trazer transformações profundas na sociedade, na maneira que eles se organizam. Bom, vendo essas transformações sociais, vendo essas transformações nas forças produtivas, um cara chamado Karl Marx, que vai teorizar na área do direito, da sociologia, da filosofia, da história e da economia, vai escrever sobre esse conteúdo, sobre essa época. Bom, então o início da Revolução Industrial trouxe progresso à Europa, né, do século XIX, mas também resultou na ocorrência de dificuldades com o crescimento das cidades. As condições de trabalho eram péssimas e a vida dos trabalhadores se tornava cada vez mais difícil. Karl Marx procurou entender como o sistema capitalista e suas consequências com a intenção de modificá-lo. Ele desenvolveu suas ideias a partir da teoria do materialismo histórico. Marx escreveu sobre filosofia, economia e sociologia, contribuindo para o desenvolvimento das ciências sociais e propondo uma transformação social, política e econômica da sociedade. A contribuição deste pensador foi, entre outras, atingir a todos com a sua teoria, e não apenas aos estudiosos e acadêmicos. Com o tempo, seus textos assumiram ideais revolucionários e de ação política. Então, a primeira coisa que a gente vai falar de Karl Marx é que ele vai usar a dialética, chamada também de materialismo histórico. Ele vai dizer que é o confronto entre as classes sociais que move a história. Então Marx vai vir dizendo que, na verdade, enquanto todos os outros filósofos estavam tentando compreender o mundo, o Marx ele já via a filosofia de uma forma diferente. Ele dizia que não bastava você compreender o mundo, mas é necessário transformar esse mundo através de uma praxis, através da prática. Tá? E aí as ideias do Marx não eram só para atingir a uma elite acadêmica, muito pelo contrário, as ideias do Marx trazia como proposta uma transformação na ordem social. Ele entendia que aquela nova sociedade ali precisava ainda mais de transformação, porque as condições eram desiguais. É lógico que com o tempo essas teorias do Marx vai ganhar muita força, vai ganhar adesão e vai assumir um caráter revolucionário no Ocidente.
Então vamos lá ver como isso ocorreu? Bom, a experiência socialista. O socialismo ele é uma teoria marxista, né, que prevê o quê? A abolição da propriedade privada. Ou seja, de acordo com Marx, na teoria marxista, o Estado deveria ser detentor de todos os meios produtivos, de todas as forças produtivas. Ou seja, agora a propriedade seria coletiva, seria do bem de todos e não haveria necessariamente um proprietário de determinado estabelecimento. Bom, o sistema capitalista se baseia no fato de que os meios de produção, a força de trabalho, as fábricas e a matéria-prima, são de propriedade privada, ou seja, dos proprietários burgueses. O sistema socialista pretende que os meios de produção sejam de propriedade social, ou seja, de propriedade de todos, e para isso deveria pertencer em primeiro momento ao Estado. Marx deu o nome de comunismo à próxima etapa do socialismo, no qual as classes sociais desapareceriam e todo o produto gerado pelos meios de produção seriam distribuídos segundo a capacidade e a necessidade de cada um. De acordo com esse panorama, o Estado perderia a função e não haveriam guerras ou repressões, pois todos esses conflitos, segundo Karl Marx, são gerados pelas lutas de classe. Então o que acontece? O Marx vai dizer, né, que existem aí classes sociais diferentes. No caso, os burgueses, que são detentores dos meios produtivos, donos das matérias-primas e da propriedade privada, e o proletariado, que são todos aqueles que não possuem essas coisas que eu acabei de citar. Então ele vai dizer que o interesse de cada um gera um conflito, e aí isso faz com que haja, por exemplo, desigualdade social. Então Marx vai dizer, para pôr um fim nisso, né, vendo o seu contexto social, precisamos lembrar também que Marx é um homem do seu tempo, né? Então a gente não pode às vezes pegar a teoria marxista e querer aplicar no século XXI, porque é outro tempo, são outros desdobramentos sociais. Então vamos lá. Então Marx tinha como proposta acabar com essa diferença de classe social. E como acabar com essas diferenças de classe social? Acabar com a propriedade privada, já que é a propriedade privada que é a raiz dessa desigualdade. Então, tudo pertenceria ao Estado e, com isso, o Estado iria redistribuir de acordo com a necessidade de cada um. Bom, então nós vamos ver esse socialismo, essas ideias do Marx, explodir em alguns lugares do mundo, e a gente vai conversar sobre isso. Um dos primeiros lugares que o socialismo se implantou foi na Rússia. Em 1917 aconteceu a Revolução Russa e as ideias socialistas de Marx puderam ser aplicadas pela primeira vez numa sociedade pelas mãos do Partido dos Bolcheviques, liderado por comunistas russos, entre eles Lenin, Trotsky e Stalin. Em 1922 é criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi um Estado socialista que contava com a união de repúblicas soviéticas subnacionais caracterizados por possuir um governo centralizado e unipartidário. O Estado começou a controlar e decidir tudo. A União Soviética passou a ser uma potência militar, mas os ideais de democracia operária acabaram por não vingar pelo forte Partido Comunista. Muitos estudiosos consideram que, em função desse panorama, ocorreu um fracasso da implantação do socialismo russo. Bom, socialismo na Alemanha. Então, o que acontece? Após a derrota na Segunda Guerra Mundial, 1939 até 1945, a Alemanha foi dividida em duas partes, a Alemanha Ocidental, capitalista, e a Alemanha Oriental, socialista. Em 1961, foi construído um muro entre as duas Alemanhas para impedir a fuga dos alemães orientais para o lado ocidental do país. Com a queda do Muro de Berlim em 1989, houve mais uma derrota dos ideais socialistas na Europa, e as imagens dessa queda vista pelo mundo tiveram repercussões entre os estudiosos, simpatizantes e a população em geral. Uma ampla reforma política foi implantada na Alemanha, dado que, a partir da realização das eleições com candidatos de novos partidos, a economia se modificou e o Estado diminuiu o controle sobre o mercado e os cidadãos. Então, o que acontece, pessoal? Vamos lá, deixa eu só recapitular. Então, lembrando que o socialismo faz parte de uma teoria marxista, é uma teoria marxista, que abole a propriedade privada, ou seja, não existe propriedade privada dentro do socialismo, tudo pertence ao Estado e ele redistribui de acordo com as necessidades de cada um. Nós vimos também que
né? Houve experiências socialistas em países diferentes, entretanto o caminho que se alcançou foi diferente. Na Rússia veio pelo meio da Revolução Bolchevique em 1917, né, liderado por Trotsky, por Lenin, e acabou sendo sucumbindo por quê? Porque o Partido Único acabou arrochando demais o modus operandi político daquele território. Já na Alemanha aconteceu por um outro viés. Então, na Alemanha o que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, o lado que venceu foi o lado que Estados Unidos e Rússia lutaram, Rússia nesse caso comunista. Então, como a Alemanha perdeu, ela teve seu território dividido, né? Então ficou parte para os Estados Unidos, que era capitalista, e a outra parte para a Rússia, que era socialista. Beleza, pessoal? Uma coisa que vale se ressaltar também, por que é importante a gente entender sobre o socialismo, sobre essa revolução industrial? Porque essa conjuntura, esses desdobramentos ecoam até os dias de hoje. Então nós temos consequências da Guerra Fria, alianças políticas, alianças econômicas, né, correlações econômicas. Então é muito importante entender todo esse processo histórico e político, porque ele está presente no nosso dia a dia. Ok, pessoal? Muito obrigado por ter escutado a nossa aula. Tá? Espero encontrar vocês aqui na próxima. Qualquer dúvida, só me chamar no e-mail, estou disponível para ajudar vocês. Vamos nos manter firmes, vamos nos manter fortes na rotina de estudo. Até a próxima aula, um grande abraço.